Oi, voltei, né? Vamos falar então agora sobre as três funções inorgânicas classificadas de acordo com a teoria de Arrhenius, que a gente também já tinha estudado lá em março. Vamos lá? Então a gente parou aqui, né, vendo a escala de pH, e aí nós chegamos então na teoria de Arrhenius. Então, Arrhenius define como substâncias ácidas aquelas substâncias que sofrem ionização e que liberam como único cátion o íon H+, ou H3O+, certo? Então, a presença do íon H+, indica então que a gente tem uma substância com característica ácida. Então, aqui a gente tem a reação representada, né, da ionização desse ácido. Então, sempre vai acontecer em meio aquoso, formando o íon H+. Aí nós falamos de uma série de exemplos de ácidos, né, alguns mais fortes, outros mais fracos, né, ácido clorídrico, que é um ácido forte, ácido sulfúrico, também é um ácido forte, o ácido acético, que é o componente do vinagre, um ácido mais fraco, por isso pode estar presente na nossa alimentação. E o ácido aqui, o sulfídrico, que é o que dá o cheiro de ovo podre, né? Um ácido bem fraco aqui, tanto é que ele é até gasoso, certo? E nós vimos a respeito das bases. O que são bases de acordo com Arrhenius? Bases são substâncias que podem sofrer dissociação em água e que vão liberar o íon OH-. Então, a característica da base é a formação desse íon OH- em meio aquoso. Então, aqui, né, dois exemplos. O hidróxido de potássio, em meio aquoso, forma o íon potássio mais o íon OH-. Um outro caso, hidróxido de lítio, vai formar o íon lítio mais o íon OH-, o íon hidroxila. A gente também falou de uma série de exemplos de bases também que nós temos no nosso dia a dia. Então, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, usado na fabricação de sabão, usado para desentupir encanamento. A cal hidratada, que é usado lá na construção civil, né? O cal, quando a gente diz que o cal foi queimado. O leite de magnésia, que é usado para diminuir a azia, né? Usado lá no tratamento de azia. E o hidróxido de potássio, que também é usado nas pilhas alcalinas, tá? Eu não vou me estender muito, lembrando que é apenas uma retomada, só para vocês relembrarem um pouquinho do que a gente já vinha falando. E aí nós falamos também sobre os sais. Então, o que são os sais? De acordo com Arrhenius, os sais são substâncias que também sofrem dissociação e que vão liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Por quê? Porque se liberar H+, a gente sabe que é um ácido. E se liberar o H-, a gente sabe que é uma base. Então, se não libera nenhum e nenhum outro, então classifica-se como um sal. Então, veja aqui como exemplo. Ó. Vai formar o Y e o X. Ou seja, não é nem H+, e nem OH-. Vai sofrer dissociação iônica, significa que os sais fazem ligação iônica, ok? E aí nós também falamos de uma série de exemplos de sais que a gente tem no nosso dia a dia, né? Não só o sal de cozinha, mas também o bicarbonato de sódio, que é usado como antiácido, como fermento, como é usado na composição de desodorantes, de talcos e assim por diante. O carbonato de cálcio, que por mais estranho que pareça, ele também é um sal, né, que vai formar o mármore, o calcário, conchas, casca de ovo e assim por diante. E o sulfato de cálcio, que é usado para fazer o gesso, por exemplo. Certo? Então, só como uma curiosidade, coloquei aqui a questão dos desertos de sal, que é bem comum aqui na América Latina. E um dos exemplos é o salar de Uyuni, né, que é localizado na Bolívia, e ele é formado por crostas espessas de sal, que foram formados devido à evaporação de lagos pré-históricos nessa região. Então, tudo é de sal,
certo? É um lugar tão bonito que é um lugar, um dos lugares com maior atração do país, no caso da Bolívia, certo? Então, o que vocês têm que estudar? Então, lá no livro de vocês, aqui estão as páginas para vocês estudarem, né? Cada um dos conteúdos. Como eu disse, pessoal da noite vai fazer a prova no dia 11, valendo 3 pontos. O pessoal da manhã vai fazer a prova no dia 12, valendo 3 pontos. Ah, por que eu estou fazendo isso? Porque até o final de maio eu tenho que fechar os 10 pontos da avaliação de vocês. Vocês me entregaram uma atividade lá sobre o coronavírus, valendo 2. Vocês vão fazer essa prova valendo 3. E lembra que lá em março eu pedi para que vocês fizessem uma charge, uma história em quadrinhos, e que vocês podiam escolher entre a chuva ácida, o aquecimento global ou a acidificação dos oceanos. Alguns de vocês já me mandaram essa atividade. Quem ainda não me mandou, eu preciso que me mande via e-mail essa semana, valendo os 2 pontos. Então, veja que aí a gente tem terá 7 pontos avaliados. E aí a gente fica numa condição bem tranquila para finalizar a nota do trimestre. Certo, gente? Entendido? Então, conto com a participação de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vão me mandando perguntas lá pelo Google Classroom, podem me mandar mensagem por e-mail e conforme eu tiver um tempinho eu vou respondendo para vocês. Mas é bem importante que essas atividades que eu estou passando semanalmente para vocês, vocês façam, que é da onde eu vou estar marcando a presença e as notas de vocês. Beleza? Um grande beijo para vocês, se cuidem e a gente vai então conversando ao longo da semana. Todas essas informações estarão lá no mural, lá no Google Classroom também, certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Um abraço.